Olá pessoal, chegou o dia de falar de uma das minhas leituras mais aguardadas desse ano de 2023 e assim, para quem acompanha o perfil no Instagram sabe qual foi a minha opinião sobre esse livro aqui e repito ela aqui para vocês. Foi uma das experiências mais deliciosas que eu tive nesse ano de 2023 e obviamente vocês já viram pelo título e pela thumb do vídeo. Tress, A Garota do Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson, publicado aqui pela nossa querida editora Trama, que finalmente está trazendo os livros desse autor aqui para o Brasil. Antes de eu falar um pouquinho mais das minhas opiniões sobre esse livro, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixe um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos aqui do canal. E é isso, pessoal, vamos logo falar sobre Tress, A Garota do Mar Esmeralda, que, gente, que leitura deliciosa, encantadora, enfim, vocês vão ficar sabendo de tudinho sobre esse livro aqui. Mais um vídeo da minha série Lendo a Cosmere aqui no canal, né, continuando com o meu projeto de lendo todos os livros que fazem parte da Cosmere do Brandon Sanderson. E para quem não conhece, Tress, A Garota do Mar Esmeralda é um dos livros que faz parte dos projetos secretos do Brandon Sanderson, que foi divulgado inicialmente como um projeto no Kickstarter, que também, para quem não sabe, acabou se tornando o maior projeto, a maior campanha de arrecadação de fundos de todos os tempos lá naquela plataforma. Não lembro agora os números para vocês, mas foi muito dinheiro arrecadado pelo Brandon Sanderson, e ele publicou, através desse projeto, 4 livros de forma independente. Obviamente ele iria vender os livros para as editoras que já publicam ele, e também, obviamente, para outros países. E Tress, A Garota do Mar Esmeralda foi o primeiro livro que saiu através desse projeto, e vai sair cada um dos livros ao longo desse ano. Aqui no Brasil, a Trama tem o direito dos 4, mas deve talvez lançar um por ano, não sei ainda como é que tá os planos da editora em relação a isso. Tress, como eu já falei, é o primeiro livro desse projeto, é um livro que ele escreveu ao longo da pandemia de 2020, totalmente em segredo, sem que ninguém soubesse, inclusive a equipe dele, né, basicamente só ele e a esposa dele sabiam dessa história, sabiam da existência desse livro, e é um livro que ele é muito inspirado, eu não sei se vocês vão conhecer, mas no conto, no livro, na verdade, e no filme da Princesa Prometida, que é um filme um pouquinho antigo. A premissa de Tress, A Garota do Mar Esmeralda, já entrando nisso, ela se trata assim, ela pega um pouco da premissa inicial de A Princesa Prometida, que tem ali a princesa que é raptada, ou na verdade o amado dela acaba sumindo, acontecendo alguma coisa, ela já assume que o cara morreu e pronto, acabou aí. Aí aquela princesa frágil que precisa ser resgatada, etc. Aquela história clássica, e o Brandon Sanderson decidiu dar uma nova roupagem para essa história. E se o grande amado dessa protagonista, a Tress nesse caso, fosse levado embora, fosse captado por uma feiticeira muito poderosa nesse mundo aqui da Cosmere, nesse planeta que é chamado de Lumar, e essa menina atrás, essa garota apaixonada, encantadora, fosse atrás desse cara. E é essa basicamente a premissa, né? A Tress é uma garota simples, encantadora, sonhadora, e ela tem esse amor dela que acabou sendo levado pelo pai dele um dia para casar, só que na volta dessa viagem, que ela mora em uma ilha que é basicamente uma rocha, e ele não voltou junto, até que ela fica sabendo que ele acabou sendo entregado, raptado, sabe-se lá o que aconteceu, por essa feiticeira poderosa. E aí ela decide que ela vai sair em uma aventura para resgatar o Charlie, né, nesse caso. E então, ela sai em uma aventura de piratas. Agora tem umas questões bem interessantes que eu quero falar para vocês quando começa essa parte de piratas desse mundo, e já é apresentado um pouquinho ao longo do livro. Mas esse planeta, como eu já falei, ele é chamado de Lumar, e é um planeta um pouquinho diferente, porque esse é um planeta orbitado por 12 luas. Isso mesmo, 12 luas orbitam muito proximamente o planeta. As aplicações físicas, questões físicas aqui, não é comigo, né? Não sei o quanto isso é possível com tanta proximidade. Mas 12 luas orbitam esse planeta. E essas 12 luas derramam na superfície de Lumar esporos. Os esporos, eles são meio que essências, alguma coisa de alguns seres poderosos chamados éteres, e esses éteres estão nessas 12 luas, né? É um conceito ali que eu não entendi muito bem, provavelmente deve faltar futuramente na Cosmere do Brandon Sanderson, mas enfim. E esses esporos poderiam até passar inocentemente se não fosse o fato de que eles são extremamente suscetíveis ao contato com a água. O que pode acontecer com os éteres no contato com a água? A Tress mora numa ilha que está localizada ali na região do Mar Esmeralda, né, da Lua Verdejante. Os esporos do Mar Esmeralda, eles quando estão em contato com a água acabam florescendo, né, vamos dizer assim, criando grandes vinhas, grandes árvores, etc. Ok, né? Mas assim, não tão ok assim, porque se um esporo desse cair, por exemplo, no seu olho,
a vinha vai simplesmente despedaçar sua cabeça. Então você consegue entender o perigo que é os esporos nesse mundo. E assim, existem vários tipos de esporos, 12 tipos de esporos diferentes. Aqui nesse livro, a gente é apresentado apenas 3 desses tipos de esporos. 3? 3, 4, acho que 4 tipos de esporos, 5 mais ou menos. Mas o livro ele vai se passar em apenas 3 oceanos específicos, 3 mares específicos de 3 esporos diferentes, apesar da gente ter alguns outros esporos aparecendo ao longo dessa leitura. Enfim, ela vai navegar em um navio pirata ao longo desse mar verdejante e alguns outros mares que eu não vou mais entrar em detalhes, que é para vocês descobrirem ao longo dessa história. É um livro que é narrado pelo Royd, que é um dos personagens, na verdade é provavelmente o personagem mais importante de todo o conceito, de toda a mitologia da Cosmere, provavelmente também o personagem mais poderoso de toda a Cosmere, e o Royd, além de ser narrador dessa história, também é um personagem dessa história. Ele não é o protagonista, mas é um personagem extremamente importante para a forma com que essa história é contada. E aqui eu já quero começar a falar um pouquinho de alguns elementos dessa história, porque como é contada pelo Royd, e o Royd, na grande maioria das suas aparições, é um personagem um pouco mais extrovertido, um pouco mais alegre, cheio de tiradas engraçadinhas, sarcásticas, etc. O livro ele tem essa pegada. Mas um detalhe que eu gostei de observar aqui nesse livro é que Brandon Sanderson ele é um autor muito celebrado, apesar dele ter os haters dele. Mas por que Brandon Sanderson, sendo um autor muito celebrado, muito vendido, várias vezes, sei lá, os Relatos da Guerra das Tempestades sendo considerado o melhor fantasia de todos os tempos, assim, não é pouca coisa, mas por que ele tem seus haters? Porque o Brandon Sanderson, ele, querendo ou não, ele é um autor de fantasia extremamente acessível quando se trata da sua escrita. É uma escrita simples, é uma escrita que você vai entender facilmente, mesmo nas obras mais complexas do Brandon Sanderson, por isso que muitas vezes nós recomendamos que você pode começar por qualquer livro que seja do autor, mesmo os mais complexos, porque ele é um autor com uma escrita extremamente acessível. Ele não vai simplesmente... Às vezes ele floreia um pouco algumas situações, estende um pouco as coisas, mas em relação a você entender a história, entender os conceitos, você vai entender grande coisa. Talvez, assim, você vai pegar muita coisa que está na superfície, os easter eggs, as coisas mais misteriosas que ele vai usar como foreshadowing, talvez você não vá pegar, mas você vai entender a história dele facilmente, porque não é um autor complexo na escrita dele. E aqui em Traz a Garota do Mar Esmeralda, eu falo seguramente para vocês. Tem a escrita mais fácil do Brandon Sanderson para você começar a conhecer esse autor. Se você quer começar de verdade a conhecer a Cosmere, a conhecer a escrita do Brandon Sanderson, vá para isso aqui. É uma leitura deliciosa, leve, simples, mas assim, absolutamente delicado, absolutamente encantador. É uma aventura gostosa, é uma aventura que você não vai precisar queimar os neurônios com grandes sistemas de magia complexos de se entender. Não, nada disso. Obviamente, nós estamos num planeta extremamente complexo, com cheio de coisas novas, assim, que para muitos leitores da Cosmere também é um pouco desconhecido, é um universo desconhecido. Mas você entra nessa história aqui e você é tragado para ela de uma forma extremamente simples. E você vai acompanhar uma história que é praticamente a tradução da personalidade da nossa protagonista Tress, que é facilmente um dos meus personagens favoritos que eu li do Brandon Sanderson, porque ela é essa personagem. Ela é muito simples, mas ela é muito determinada também ao mesmo tempo, então tem toda essa dualidade dela. Ela é simples em relação às coisas, em relação a perguntar algo para alguém, mas também quando ela quer fazer alguma coisa, ela vai e segue. Tanto é que o objetivo dela de salvar o Charlie é uma das principais imagens que a gente guarda da Tress depois que terminar essa leitura. É uma protagonista extremamente carismática. E esse é um livro também que tem um elenco de personagens extremamente carismático. Ela tem o Rod, obviamente, que é um personagem delicioso e incrível, e ver a história narrada do ponto de vista dele é incrível também. Nós temos alguns companheiros, digamos, de navio, de navegação da Tress, mas eu destaco ali principalmente o Fort, a Sayla, a Anne, e, enfim, toda a tripulação do navio dela é excelente, inclusive a capitã do navio inicialmente, que apesar de ser um pouquinho ali antagonista, também é uma ótima personagem. A feiticeira também é uma personagem carismática. É uma história que você realmente vai lendo ela tranquilamente. É uma história que você só quer saber como é que vai acabar essa aventura. Eu não tenho o que falar de verdade assim. Eu poderia ser um leitor chato que fala, essa é uma história que não acontece nada. Essa é uma história que a Tress está lá dentro do navio fazendo as coisas dela e pronto. O tempo está passando dentro do navio, mas o tempo todo o Brandon Sanderson está colocando alguma coisa nova pra gente, o tempo todo a Tress está descobrindo alguma coisa nova, seja dessa realidade fora da casinha que ela conhecia antes, apenas uma pequena ilha em uma rocha, enfim.
tem tudo isso. É uma história simples, como eu falei pra vocês. Se você entra nessa história e entende que essa vai ser uma história simples, vai ser uma leitura extremamente proveitosa. Eu falo seguramente que eu não favoritei esse livro aqui, mas eu acho que dos livros que eu iniciei e concluí em 2023, então eu tiro dessa conta, por exemplo, aí O Caminho dos Reis, é provavelmente a minha melhor leitura desse ano. É um livro delicioso. Em relação ao sistema de magia, Três a Garota do Mar Esmeralda também não vai muito longe. Nós temos algumas coisinhas aqui e ali para você ver. Nós temos algumas referências, sim, a alguns sistemas de magias de outras obras do autor, que eu também não vou falar qual. Não sei se eu falo, não sei se não, mas enfim, tem referência ao sistema de magia de outras obras do autor. Temos personagens que usam esses sistemas de magias de outras obras do autor. Então, assim, quem conhece, fique ligado, porque tem sim personagens de outros livros do Brandon Sanderson, tirando o Rod, obviamente, né? É um sistema de magia que não tem muito para onde correr, exatamente. Tem a questão com os esporos, então fica ali uma coisinha no lado que pode ser feito ou não com esses elementos, com cada um dos tipos de esporos, mas o Brandon Sanderson ele não se dá o trabalho de entrar muito nesse universo. Eu poderia arriscar que talvez um dia ele se atreva a voltar a esse universo, porque, enfim, é um planeta com 12 luas que derramam 12 tipos de esporas diferentes, e existem lendas nesse universo que o Brandon Sanderson não explicou. Eu não estou falando que isso aqui deixa a ponta solta, não. E, absolutamente. Esse livro aqui, ele se basta por ele mesmo. Coisas do mundo em si, do planeta em si, das particularidades desse planeta, que eu acho que o Brandon Sanderson pode sim voltar a ele um dia. Poderia passar esse vídeo todinho aqui falando para vocês que essa é uma história gostosa de se ler. Mesmo que boa parte dessa aventura se passe no convés de um navio, ou ali nos aposentos da Tress, quando ela começa essa aventura. É um livro do Brandon Sanderson que me surpreendeu demais. Eu não esperava que esse livro me surpreendesse dessa forma. Um livro tão simples, se tornando um dos meus favoritos do ano e com certeza um dos meus favoritos do autor. Passou mais um livro do meu projeto de Elenda Cosmere, e agora que venham os próximos, eu acho que é provavelmente a próxima leitura que eu vou fazer é concluir Elantris. Eu preciso isso. Preciso concluir Elantris e trazer vídeos sobre ele aqui no canal. Provavelmente depois de Elantris, dependendo de como estiver ali o tempo sobrando para o lançamento de Palavras de Radiância, que agora tem título, o segundo livro de Stormlight Archive, né, só para ficar claro para vocês, continuação de O Caminho dos Reis. Dependendo de como estiver de tempo faltando para o lançamento de Palavras de Radiância, eu vou ler o primeiro livro de Mistborn. Inclusive, pré-venda de Palavras de Radiância está disponível, eu ainda não fiz a minha compra, mas eu vou comprar com muita dor no coração, porque eu quero apoiar esse projeto da trama, né? Então, enfim, a gente que quer mais livros do Brandon Sanderson, estamos sendo não é forçados a isso, mas, enfim, né? O livro vai chegar por R$200. Tem uma promoçãozinha ali legal pra galera que faz parte do Conselho da Cosmere, mas eu acho que eu não posso divulgar essa promoçãozinha legal, né? Mas dá pra ter um desconto legal pra galera que comprou o Três, a Garota do Mar Esmeralda, com a editora Trama e entrou no Conselho da Cosmere, que o livro vai ser lançado em outubro, no iníciozinho de outubro. E sobre vocês lerem Três, a Garota do Mar Esmeralda, recomendo demais, né? Obviamente. Mas não recomendo que vocês paguem o preço todo dessa edição. É uma edição absurdamente cara. Eu falei pra vocês alguns vídeos atrás que às vezes eu entendo os preços da trama para O Caminho dos Reis e eu entendo o preço da trama para Palavras de Radiância. São livros de Palavras de Radiância, por exemplo, vai vir com 1.400 páginas, quase. O Caminho dos Reis tem suas 1.200 e pouquinhas. Então, assim, são preços que eu entendo, né? Considerando o mercado hoje em dia, são preços que, pela quantidade de páginas, tá ok. R$100 por 700 páginas? Não tá muito diferente da realidade de muitas outras editoras do Brasil, né? Nesse caso aqui, eu não consigo ainda justificar o preço de capa de Três, a Garota do Mar Esmeralda. Então, recomendo sim que vocês leiam demais. Porta de entrada perfeita para o Brandon Sanderson. Esperem uma boa promoção, esperem ali na casa dos 80, dos 70, dos 60. 60 eu acho difícil ainda, né? Por enquanto, acho muito difícil. 60, talvez 70, 80 vocês talvez já consigam pegar em alguma boa promoção lá na Amazon. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembrar vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos do canal, né? Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.